Bom dia! Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, professora. Já tá tomando seu solzinho? Já, eu tô aqui, ó, pegando uma vitamina D. Bom Depois de dia, uma semana, Tainara. depois de uma semana assim que a gente ficou assim meio nublado, né? É. Você fica na varanda? É apartamento? É o apartamento, eu tenho uma sacada, meu apartamento fica de frente pro sol. Ah. Gente, o Christian tá aqui hoje. Que coisa boa. Pois é, Eu descobri que virar a noite é mais fácil acordar. Você não dormiu? Ainda não. Jesus meu amado. Jesus amado. Não dou conta nunca. Nunca dei conta. Ah, normal. Nunca dei conta. Nunca. Sono pra mim é sagrado. Eu Pra ia mim também. falar que isso é coisa de jovem, mas eu nem quando jovem eu não dava conta. Não, nunca dei conta. Agora, depois de velho. E aí, como é que foi a semana de prova, pessoal? Produtiva? Tá boa. Silêncio, silêncio total. E a semana de correção de prova? Hoje nós vamos corrigir nossa prova. Ah, teve uma questão sua que eu não dei conta de fazer, que eu acho que ela foi errada. Então a gente vai conversar sobre isso. Se ela tiver Uma errada, eu não é corrijo. porque tinha umas opções de VOF, eram 5 alternativas e só tinha 4 Uhum. possibilidades. É Então, como a mas aí professora. a gente vai corrigir agora, acho que vai dar certo. Eu já corrigi ela lá. É porque ela tinha um texto a mais, mas as alternativas estavam lá em cima. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Uma questão ficou colada na outra. Será que vai participar mais gente ou só são vocês 5 e eu? Ó, a Dayana chegou também. Vou mandar uma mensagem no grupo avisando que vai começar. Ok, obrigada. Oi, Tainara. Ontem você não estava na aula, senti sua falta. Ontem eu estava sextando, eu precisava descansar. Pois é, porque o professor Fernando não deu aula, né? E aí na do Foi. Arthur você também não estava? Aí, quando eu vi a mensagem do Fernando, eu falei, não, vou aproveitar Você está. para descansar. Estava Aqui, enlouquecida. você está hoje, né? Tá bom, de vez em quando precisa. Bom dia, Sigrid. Bom dia, Dayana. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Eu não falei bom dia nem para Camila, nem para o Robson, mas estão aqui também. Bom dia. Bom, eu não vou ficar muito aguardando, não, para a gente não perder tempo. Como eu já estava dizendo, hoje nós vamos fazer a devolutiva, que é chamada de devolutiva qualificada, né? Não é simplesmente entregar as notas, mas é fazer a explicação sobre a prova. Eu, particularmente, gosto muito desse momento, sabe? Já falei isso nas outras turmas. Eu acho assim que quando tem, por exemplo, uma questão que o gabarito está errado, vamos supor. Aí vocês têm que defender o ponto de vista de vocês. Eu acho legal quando o aluno faz pesquisa e vai no livro, e vai no artigo e fala, professora, mas aqui o fulano de tal fala isso, como que na prova fala outra coisa? Eu adoro, porque eu acho assim, essas questões vocês nunca vão esquecer. Quando a gente debate, quando a gente defende um ponto de vista, há uma memorização muito maior e também o conhecimento, né? A gente aprende fazendo esse tipo de atividade. Então, eu gosto muito dessa, apesar de alguns alunos acharem monótono, maçante, desnecessário, eu sei que às vezes pode parecer um pouco monótono mesmo, por isso que eu vou fazer
Uma leitura dinâmica, tá? Não vou ficar lendo. Vou fazer uma leitura mais dinâmica, mais rápida. E na medida que forem aparecendo, surgindo dúvidas ou questões que vocês queiram discutir, a gente discute. O que eu ia falar agora há pouco e não falei é que se tiver alguma questão que o problema foi o gabarito invertido, errado, eu anoto. E o gabarito, ele é fácil de corrigir. Eu posso ir lá na prova, corrigir o gabarito e o sistema refaz o cálculo. Então, quem acertou, ele calcula direitinho. E se for uma questão de outro tipo de problema, né, que não tem jeito do sistema corrigir, não tem problema. Eu anoto o nome de quem teve aquela questão e aumento a pontuação na minha ata de quem for necessário, tá certo? Eu tô com a ata aqui por falar nisso e eu tô preocupada porque eu fiz a correção dos trabalhos. Eu sei que o trabalho a respeito do filme que nós debatemos é um trabalho em grupo e eu pedi para vocês anexarem só uma vez, vocês fizeram isso, mas eu abri todos os arquivos, aí os nomes que estão no trabalho, eu lancei as notas, mas eu estou preocupada porque tem muita gente sem nota desse trabalho. Então, eu peço, por favor, vocês divulguem lá no grupo de WhatsApp, porque essa turma tem mais de 40 alunos e eu nunca tive uma participação de mais de 20 pessoas aqui. Então, exatamente essas 20 e poucas pessoas que não participam aqui, eles não devem ter se atentado que precisa fazer esse trabalho. Explica para eles que o trabalho está lá no iniciozinho do ciclo 1, lá embaixo está escrito tarefa, né? Explica para eles o que é para fazer, porque como orientação da coordenação, a gente estendeu o prazo para dia 30 de setembro. Então, até 30 de setembro, o sistema vai ficar aberto para as pessoas colocarem os trabalhos. Então, o pessoal não podia perder a oportunidade, né, gente? Porque, afinal de contas, o trabalho vale quase 40 pontos e isso pode prejudicar as pessoas que não estão se atentando a fazê-lo, tá bom? Então, eu peço para vocês avisar, porque vocês que estão aqui participando comigo, todo mundo tem a nota. Não tem ninguém que está aqui online. Espera aí. Natália Alves. Natália, você não tem, você é uma das que não tem. Então, vê lá o que aconteceu, por que seu trabalho não está lá na plataforma ainda, se seu grupo não fez, tá ok? Eu acho que você, das que estão participando aqui conosco, é a única que não tem a nota de trabalho ainda. O restante, todo mundo que está aqui tem. Acaba que vocês têm que ficar ouvindo puxão de orelha que é para os outros, mas fazer o quê? Vocês têm que passar o recado para a gente, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. A Natália me respondeu no chat. Pronto, estão vendo a minha tela? Ok. Então tá. Ana Cristina, eu acho que é exatamente essa questão de VOF que acabou ficando com dúvida lá na... Isso! É porque parecia que estava assim, uma no fundo, uma na frente, e aí no texto original no texto tinha 5 alternativas e nos VOF só tinha 4, e ela caiu, aí eu falei, eu fiz, foi a única que eu errei, eu acho, se não me engano, porque eu acho que a minha nota foi 45, e aí eu fiz uma segunda tentativa e caiu ela de novo por mim, você acredita? Acredito. Eu fui benzida. Não, então... e eu tinha feito antes da sua, a do Arthur, que também deu problema no gabarito. Eu falei, gente, hoje eu não devia ter feito prova. Ô, gente, coitada. Porque eu comecei com a do Arthur e a sua. E aí a do Arthur deu problema e a sua seguida também. Aí eu perturbei o Christian. Eu falei, Christian, olha pra mim isso aí, né? Realmente o Christian me mandou essa pergunta e quando ele me mandou, eu fui lá na prova e tirei aquela questão que você está chamando de questão de fundo.
Mas se no Pois caso, é, e aí, mas se no caso mas aí acho que você... não tinha, já tinha feito, né, as duas tentativas. Exato, Ana Cristina, é isso que eu quero falar. Você que fez as duas tentativas antes de eu fazer essa correção e ficou prejudicada, eu vou anotar seu nome e vou acrescentar a pontuação dessa questão, tá? Mas alguém que A está joia. aqui presente, aconteceu a mesma coisa? Tá vendo? Por isso que é importante participar da devolutiva, porque não tem como eu saber quem aconteceu isso. Quem aconteceu? Então, se ninguém mais se manifestar, vou acrescentar só a da Ana Cristina. Porque olha só, essa questão 1, ela estava lá no enunciado com 4 frases para observar. Só que aí eu não sei o que aconteceu, que colou lá outra questão embaixo e ficou dando essa dúvida, né? Então, as questões que é para marcar VUF são essas aqui, ó. Origem da palavra ética é do grego ethos, que significa caráter, modo de ser, costume. Essa frase é verdadeira. Todo conhecimento e todo trabalho visam algum bem. Essa frase também é verdadeira. A busca do bem é o que difere a ação humana das de outros animais. Verdadeira. Sócrates foi considerado o pai da ética. Essa é falsa. Aristóteles foi considerado o pai da ética. Então, a alternativa VVVF é a alternativa correta para essa questão, tá bom? Vamos para número 2. Acerca do conceito sobre sigilo do profissional, que está no código, a gente tinha que acertar, que assinalar aqui a questão incorreta. A primeira, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, proteger, confidencialidade, tarará, tá certa. 2, aliás, B, havendo a necessidade do envio de informações sigilosas pelo correio para outro profissional psicólogo, é preciso pôr no envelope carta registrada e entrega de... Gente, é um absurdo isso aqui. Não pode mandar informação sigilosa pelo correio. Um documento desse se extravia e vocês cairiam no mesmo erro do personagem do filme, de deixar o documento de um paciente cair nas mãos alheias. Então, essa é a alternativa incorreta. Jamais. Mas, professora, eu Oh, procurei essa questão na internet e fala que em algumas coisas que eu li, fala que era para colocar, inclusive, que é confidencial no envelope, caso precise mandar. mas aqui está escrito carta registrada. Registrada, né? Não está escrito E aí, confidencial. pois é, aí no caso, não manda de jeito nenhum. Eu acho que é muito arriscado, Ana Cristina. É muito arriscado. Entendi. Então é melhor não mandar, né? Não, hoje em dia, com as facilidades da tecnologia, né? A gente pode escanear, mandar por e-mail com senha, né? Zipado, um documento zipado e mandar a senha por outro meio eletrônico para a pessoa que vai receber. Existem outras formas da gente compartilhar esse tipo de documentação sem ser pelo correio. Ainda mais Correio Brasil, Correio Brasileiro. Eu sinto muito, posso estar sendo antiética, inclusive, de falar mal aqui e anunciar a empresa, mas é um conhecimento público, gente, né? A empresa é tão ruim que ela tem um monopólio e está em greve. Pois é, eu já vi tanta coisa no Instagram, na internet, da forma como as pessoas lidam na empresa de transporte com as nossas encomendas, né? Tá escrito frágil, e eles jogando as caixas dentro do carro assim, vocês já viram esses videozinhos? Só para a gente ter uma noção de como que... Aí, Ana Cristina, do jeito que é Brasil, se a gente escreve confidencial no envelope, aí que eu acho que é capaz aí é que do vai povo abrir, né? Aí Inclusive, eu não sei se a senhora viu essa questão também das entregas, as encomendas, das compras online, que está tendo problema com os entregadores. Às vezes não é nem no correio. O produto chega, o pessoal que faz as entregas mexe e coloca... Já vi 2 reportagens sobre compras de celular que colocam tijolo, chega e a pessoa... E assim, saiu da empresa,
Mas o problema foi na entrega. Quem foi contratado para fazer a entrega. Pois é um absurdo isso, mas infelizmente a gente lida com esse tipo de situação no nosso país. Portanto, essa questão de mandar documento via correio, eu acho que ela tem que ser evitada, assim, o máximo que for possível. Questão número 3. Aqui na número 3, nós temos algumas erradas e é para assinalar a correta. Letra A. Os deveres fundamentais do psicólogo são prestar serviço psicológico de qualidade em quaisquer condições de trabalho. Não, nós não temos que aceitar qualquer condição de trabalho. Se não tiver o mínimo de condição de trabalho para a gente efetuar, nós não podemos aceitar. B. Ao psicólogo é vedado denunciar erros e falta ética de outros psicólogos? Não, não é vedado. Nós temos esse dever de denunciar. C. Ao psicólogo é vedado desviar para serviço particular, visando benefício próprio, pessoas ou organizações que estejam sendo atendidas? Sim, isso está sendo errado. Eu não posso trabalhar num lugar e desviar pessoas para o meu benefício particular, certo? Então, essa daí é a alternativa correta. Inclusive, eu quero fazer até uma justificativa nessa aqui. Por exemplo, na Unievangélica, eu trabalho como professora. Eu não trabalho como psicóloga na Unievangélica, eu não faço atendimento lá, né? E aí, quando alguém pergunta para mim, onde que você atende? Se você atende, professora, você atende em consultório, em clínica? Atendo. Professora, você pode me passar seu contato? Eu passo. Por quê? Porque eu não estou desviando um paciente de uma clínica para outra. Eu estou levando um aluno para um atendimento clínico. Então, isso não é usar do meu vínculo profissional para o meu benefício próprio. A não ser que eu entrasse em sala de aula fazendo propaganda. Pessoal, estou fazendo promoção, quem é aluno tem desconto. Se eu entrasse na sala de aula fazendo isso, eu estaria ferindo o código de ética. Ok, gente? Então, quando a gente está trabalhando numa organização e desvia pessoas ou instituições para o nosso benefício próprio, é nesse sentido que está falando aqui, certo? Número 4. Em considerando uma situação hipotética, no que um paciente diz em atendimento clínico que ele costuma agredir seu filho como forma de educá-lo. Psicólogo, de acordo com o Código de Ética e as leis jurídicas. Então, aqui não é só de acordo com o código, é acordo com o código e as leis. Aí a gente entra no ECA. A. Deve quebrar o sigilo somente mediante determinação judicial? Em algumas circunstâncias, sim. Vamos ler as outras para ver o que faz mais sentido. B. Deve manter o sigilo, podendo quebrá-lo somente em situação de violência física ou sexual? Em algumas circunstâncias, sim. Vamos esperar um pouquinho. Pode quebrar o sigilo baseando sua decisão na busca do menor prejuízo? Sim. Essa é a alternativa correta. O que é menor prejuízo? Eu tenho que medir. Se o sigilo do meu paciente for uma confidencialidade muito séria, for um problema muito grave, a ponto de eu realmente não poder quebrar esse sigilo, ou o que é mais importante? A vida dessa criança, desse adolescente? O que está em jogo aí? Então, a gente tem que pesar a busca do menor prejuízo. Então, essa é a alternativa correta, tá bom? 5. Acerca do Código de Ética Profissional é incorreto. A. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações da ciência psicológica, está certa. Zelará para que o exercício profissional seja efetuado com austeridade, mesmo quando levado a tolerar e aceitar situações em que a psicologia esteja sendo aviltada de maneira alguma. Nós não podemos permitir isso. Então, a letra B está incorreta. Eu vou prosseguindo aqui, vocês estão em silêncio.
Se tiver alguma dúvida, dá o grito. Oi, Sigrid. Pode deixar. Oi? Não, só concordando, tá tudo certo, pode dar continuidade. Ok. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é vedado ao psicólogo prestar serviços profissionais a organizações concorrentes. Então, eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa e aí, ao mesmo tempo, eu vou prestar serviço para a empresa que é concorrente direta dela. E por que eu não posso fazer isso? Porque isso pode dar um prejuízo por causa das informações, o quê? Informações divulgadas? Não. Negociadas? Não. Limitadas? Não. Polêmicas? Não. Privilegiadas? Então, a última alternativa está correta. Eu não posso prestar serviço para duas organizações que são concorrentes, porque pode dar um prejuízo entre as partes envolvidas. Isso não é só psicólogo, não. Vários tipos de profissionais. Advogado, inclusive, não pode ser advogado de partes contrárias. Porque se o advogado for envolvido em partes contrárias, ele vai vai resultar na mesma coisa. Ele sabe informações privilegiadas de todos os lados e isso pode prejudicar o trabalho dele. 7. As transgressões dos preceitos descritos no Código constituem infração disciplinar. São previstas na legislação algumas penalidades. Assinale a alternativa que não corresponde a uma penalidade diante de uma infração disciplinar cometida pelo profissional. Cassação do exercício profissional? Não. Multa? Não. Censura pública? Não. Suspensão do exercício profissional por até 1 ano? Não. Essa transgressão, ela não corresponde a uma penalidade do Código de Ética. Então, existe multa, existe advertência e existe a cassação total do exercício profissional. Não existe suspensão de 1 ano só, não. Eu sei que nós não conversamos, não chegamos no Código de Ética, no item sanções e penalidades, mas eu passei o Código de Ética para vocês tinham acesso a ele, portanto, eu coloquei questões que também falavam de penalidades para vocês terem acesso, tá bom? E lá no código está bem claro que é 30 dias. Uhum. A respeito das disposições do Código de Ética, agora de novo para marcar a incorreta. O psicólogo não pode desviar para o seu atendimento particular pessoa atendida em instituição que atua, tá certo, a gente acabou de falar sobre isso. O psicólogo não pode prolongar o atendimento além do tempo necessário, verdade, ficar segurando um paciente sem necessidade, isso é antiético. C. O psicólogo pode intervir em um atendimento realizado por outro profissional numa mesma instituição quando ele não concordar com a modalidade da atuação do outro? Não, não pode. Ele não pode intervir estando na mesma instituição, não. Ele teria que ser convidado pelo outro, ele teria que ser solicitado por uma outra questão para ele poder dar o palpite dele. Questão 9. O artigo 4º do Código de Ética informa sobre a... Oi? Assim, só porque não é questão de estar errada, não. É só levantou uma dúvida. Pois não. Se não for da mesma instituição, possibilitado, há essa possibilidade de intervir? Se for o Robson, de acordo com o que a gente vem lendo e estudando, se o outro psicólogo estiver quebrando o Código de Ética, aí eu posso intervir porque ele está sendo antiético, então eu posso fazer uma denúncia. Mas aí, no caso, é só porque você está contrariando o que ele está fazendo. Agora eu não concordo, por exemplo, com a abordagem dele. Eu não concordo com o jeito que ele aplicou o teste. Não, eu não posso intervir. Sim. Então não significa nem que seja da mesma instituição. De qualquer forma, eu seria antiético. Falta de ética. Entendi. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vem para o nosso consultório, assim como a gente vai no médico, às vezes nós vamos para o médico
o médico dá um laudo e fala que a gente precisa fazer uma cirurgia urgente porque nós estamos com um nódulo e aquilo ali é câncer. Aí a gente fica meio apavorado e fica chateado e fala, vou procurar outra opinião. Aí chega no outro médico vê que é um erro, e aí ele fala assim, não, acho que nós podemos fazer um outro tipo de tratamento, não é necessário a cirurgia. E ele vai com todo cuidado falar para a gente que existe uma outra possibilidade. Esse médico está sendo bem ético, bem profissional. Agora, quando o médico fala assim, esse médico é doido? Que médico é esse que você foi? Meu Deus, que absurdo ele fazer esse tipo de exame, ele falar esse tipo... Isso é antiético. Eu não posso falar mal do outro profissional na frente de um paciente, porque o que eu estou fazendo? Eu estou desmerecendo a nossa profissão. Eu estou desmerecendo a nossa classe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em criticar o serviço de outros profissionais, colegas. Seja outra abordagem, seja outra metodologia para aplicar um teste. Às vezes, na construção de um documento, eu pego o documento e falo assim, nossa, mas que absurdo, que pessoa desorganizada, que laudo mal feito. Quando eu falo isso, eu estou sendo antiética. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo para o paciente. Eu posso achar... Você pode até pensar, né? Exatamente Você isso pode que eu ia até falar. pensar e achar, você não pode falar, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente acha, que a gente pensa, que não concorda, mas nós temos que tomar muito cuidado em como passamos essas informações. Né? Posso até esclarecer para a pessoa que não concordo, mas eu não tenho que dizer que o outro está errado, falar mal do outro. Isso sempre é antiprofissional. Ok, Robson? Ok, professora. Tá tudo certinho. Vamos prosseguir aqui então. De acordo com esse artigo que fala da remuneração do psicólogo, essa remuneração será estipulada respeitando os valores aplicados pelo mercado de saúde? Não. Por meio do... porque não é só um valor. Deixa eu ler a questão toda. Levará em conta a justa retribuição dos serviços prestados, as condições do usuário, estipulará o valor de acordo com as características da atividade e comunicará ao usuário antes do início do trabalho a ser realizado e assegurará a qualidade do serviço oferecido. Isso aqui, gente, é que independente do valor, se eu estou cobrando um valor social, ou seja, um valor mais baixo para ajudar a pessoa, ou se eu estou cobrando um valor justo, independente do valor que eu estou acordando com a pessoa, o meu trabalho deve ser um trabalho de qualidade. Não é porque eu estou atendendo mais barato, que eu vou fazer de qualquer jeito, que eu vou chegar atrasada, que eu vou fazer um laudo mais rápido, sem prestar muita atenção nos detalhes. É nesse sentido aqui essa questão. Então, a resposta correta é a letra E. Independentemente do valor acordado, o profissional ético, ele tem que assegurar a qualidade dos serviços que ele está oferecendo. Número 10. Considerando as responsabilidades previstas no Código de Ética, o psicólogo poderá, em juízo, justificar sua ausência por falta de dados? Não. Enviar apenas um relatório? Não. Enviar um representante legal? Não. Prestar informações considerando o previsto nesse código. Esta é a alternativa correta. Quando eu tiver que depor em juízo, essa é a alternativa correta. Questão 11. É dever fundamental do serviço do psicólogo prestar serviços em situação de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Então, não é em greve, não é em pobreza, não é em caso de instituição pública, não. Em caso de calamidade pública, é dever eu prestar um benefício sem cobrar nenhum honorário. O que seria uma situação de calamidade pública, hein, gente? Professora, tem acontecido agora na pandemia, né? A gente viu nos jornais que o atendimento online de psicólogos de forma social está sendo muito alto, né? Sim.
Em outras circunstâncias, por exemplo, também, aqui no Brasil já não acontece terremoto, não acontece tsunami, mas isso seriam casos de calamidade pública. Mas aconteceu, por exemplo, o caso de Mariana, aquelas famílias perdendo suas casas, perdendo familiares, pessoas desaparecidas, e aquele caos, né? Aquilo ali, a gente não tem que mandar socorro só de pão e água e agasalho para as pessoas, não. A gente tem que ter psicólogos voluntários para ir apoiar, né, emocionalmente essas pessoas, ouvir essas pessoas, tentar trazer um alento para essas pessoas. Então, isso seria um tipo de serviço profissional utilizado em calamidade pública. Às vezes, um vendaval leva um tanto de casa, um tanto de telhado, as pessoas ficam desabrigadas e vão todas para um ginásio. O psicólogo pode ir lá oferecer seus serviços, que é muito bem recebido. Questão 12. O Conselho Federal de Psicologia considerará falta de ética. Qual situação? Informar os resultados da prestação de serviços? Não, tá certo. A utilização de testes que não constam na relação de testes aprovados, certo. É essa aqui que está errada. Não pode utilizar testes que não estão sendo aprovados. Tem no CEPSI, um site, tem sempre, e o Senapse também, sempre tem atualizado as listas de testes que estão aprovados. Então, quando você estiver atuando e tiver que aplicar um teste, consulta lá antes se esse teste está aprovado, porque de vez em quando a gente abriu a clínica escola, a gente tinha acabado de comprar os testes novinhos, nem tinha sido utilizado. Quando começou a funcionar, a gente fez a consulta para o pessoal que fazia psicodiagnóstico infantil poder utilizar os testes, e 2 testes estavam suspensos. Um teste novinho, lacrado, a gente tinha gastado horrores, porque teste psicológico é caro pra caramba. E aqueles blocão de teste a gente teve que engavetar, CRP orientou. Engaveta, lacrado, e aí sempre faz a consulta, porque às vezes eles estão em análise. E eles voltam, pode ser que eles voltam. Aí a gente sempre tem que consultar para saber se pode aplicar esse teste ou não, tá? Então, jamais aplique um teste sem ter certeza de que ele é aprovado pelo CFP. Até o HTP, que é comum, já ficou fora. Até o palográfico já ficou um tempo fora. Então, às vezes a gente pensa assim, não, é um teste antigão, todo mundo usa. É bom a gente fazer uma pesquisazinha antes, tá? 13. Segundo o Código de Ética do Psicólogo, quando requisitado a depor em juízo, de novo a mesma pergunta, só que com outras alternativas. Não poderá prestar informações porque ele é psicólogo e tem que respeitar o sigilo. Não, não é essa. B. Poderá prestar informações considerando o previsto no Código de Ética. Isso, esta é a alternativa correta. Então, a número 13, não tem dúvida também, né? 14. O Código de Ética dos Psicólogos estabelece padrões quanto às práticas de atuação. Assinale a opção correta. A. O psicólogo deve registrar todas as informações relativas ao caso atendido, a fim de qualificar o atendimento prestado e favorecer a troca entre profissionais. Ele não deve registrar todas se for um prontuário comum, só se for um prontuário particular. B. Em hipótese alguma, o psicólogo poderá optar pela quebra de sigilo. A gente acabou de ver que pode em alguns casos, então está errada essa. C. Deverá o psicólogo interferir na validade de instrumentos, adulterando-as? Misericórdia, não pode. D. Não há restrição que o psicólogo seja perito ou atue como avaliador em situações nas quais ele tenha vínculo pessoal. Nossa, de jeito nenhum, de forma alguma a gente pode atender alguém que tenha vínculo pessoal. Então, qual que é a correta? Letra E. Em perícias, o psicólogo deve limitar-se a expor as informações que tiver conhecimento por meio do seu trabalho em laudos, e ele tem que se ater a exibir somente informações relevantes para tomadas de decisão.
Então, essa é a alternativa correta. Eu tenho que colocar só as informações relevantes. 15. O psicólogo, quando vai produzir um documento de criança em situação de violência, ele deve considerar o quê? O vínculo estabelecido com o atendido, com a criança. Então, olha só, ele não tem que considerar só o que foi acordado com a escola, ou com a equipe de saúde, ou com o conselho tutelar. Ele tem que considerar a importância do vínculo que ele tem com a pessoa que ele está atendendo, tá? Que é a criança. Artigo 21 do Código de Ética indica as transgressões. De novo, está falando aqui de pena, multa, advertência. Então, a última penalidade poderá ocorrer pelo período de quanto tempo, Tainara? 30 dias. 30 dias. Ela olhou lá e ela nunca mais vai esquecer. Pessoal, da 17 em diante, eu não tenho aqui para conversar com vocês, a 17, a 18, a 19 e a 20. Por quê? Porque eu tirei lá as questões que estavam no pós-aula. Aquelas questões tão difíceis que eu faço para vocês no pós-aula. E aí eu achei, nossa, eu vou colocar essas aqui porque elas são muito difíceis e vai dificultar a prova desse pessoal. Então eu repeti alguns pós-aula, e esses pós-aula eu fiz na hora lá no sistema, eu não tenho essas questões salvas para a gente discutir. Mas ficou alguma questão com dúvida? Para mim não, ficou tranquilo. Ok. Para mim também não. Para mim foi tranquilo também. Ok, então. Deixa eu Para parar mim foi de... tudo beleza também. Inclusive, as outras questões, a maioria delas, se a gente pegasse o código de ética, a gente achava elas todinha no código de ética. Que bom. Para poder responder. Foi ótimo. Pessoal, então, a gente já está acabando aqui, faltam 2 minutinhos para acabar o nosso tempo. E não acho que não vai ser necessário a gente renovar o link, tá bom? Porque nós terminamos de fazer a correção da prova. Se tá tudo ok, eu só vou corrigir essa pontuação aqui da Ana Cristina, porque ela já tinha feito a questão antes de eu corrigi-la. Natália, qual questão que você escreveu aqui no chat? É essa mesma da Ana Cristina? Espera ela responder aqui. E aí, gente, na próxima aula eu já vou colocar nós não temos pós-aula nessa semana. Olha que beleza, não tem pós-aula, porque foi só devolutivo. É bom para mim e bom para vocês também. A gente descansa um pouquinho, né? Aí semana que vem já é ciclo 2? Semana que vem, ciclo 2, exatamente. Nós já vamos começar o ciclo novo, conteúdo novo. Já podem entrar lá no ciclo 2 para ver o que é o texto para ler ou atividade para fazer, que eu vou deixar lá com antecedência. A Natália não escreveu mais nada no chat, como é que eu vou saber? Escreve aí, Natália. Eu creio que assim, pelo tempo que ela mandou, foi na mesma hora. Você acha que é essa mesma da Ana Cristina? Eu acho que sim. Não, mas a Natália tá com 50, não tem jeito de eu pôr nada para ela. Ela tá com tempo com nota cheia. Ah, então põe para mim. Só se ela tentou. Às vezes ela fez uma segunda tentativa e essa não caiu na segunda tentativa. Deve ter sido isso. Tá acabando nosso tempo aqui, gente. Pode falar, Robson, mas eu já vou dar tchau para não cortar. É só sobre a nota do trabalho. A senhora vai entregar direto? Vocês tiraram nota máxima, não preocupa, não. Tá ok, professora. Obrigado. Bom dia. Bom final de semana. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.